A maioria dos homens passa a vida confusa, correndo atrás de amor, validação e felicidade nas mulheres, só para acabar com o coração partido, usados ou presos em relações que drenam sua alma. Mas há 200 anos, um filósofo chamado Arthur Schopenhauer revelou uma verdade crua. Uma verdade sobre a natureza feminina tão brutal que a maioria dos homens simplesmente se recusa a aceitar. Ao final deste vídeo, você vai enxergar exatamente onde foi enganado. E mais importante, como recuperar o controle. Então preste atenção, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas controverso. É a chave oculta que a maioria dos homens jamais vai entender. Schopenhauer não acreditava em contos de fadas. Ele enxergava o amor pelo que ele realmente é, não como um laço espiritual, não como destino, mas como um truque biológico. Uma ilusão impiedosa criada pela natureza com um único propósito, a reprodução. E aqui está a parte desconfortável. Quando você sente aquela atração elétrica, aquela obsessão, aquela certeza de que ela é a mulher da sua vida, não é a sua alma reconhecendo a dela. É o seu cérebro fazendo cálculos, avaliações subconscientes de fertilidade, compatibilidade genética, vantagens de sobrevivência. E com as mulheres, o processo é o mesmo, só que com prioridades diferentes. Schopenhauer escreveu: "O amor é o objetivo final de quase todo o esforço humano. É mais importante do que qualquer outra coisa na vida." Mas ele não estava sendo romântico. Ele estava revelando uma armadilha, um pico químico passageiro, que desaparece assim que cumpre sua função biológica. Pense nisso. Quantos homens você já viu se destruírem por uma mulher que mais tarde saiu da vida deles sem olhar para trás? Quantos casamentos se desmoronam? Assim que a paixão evapora, não é coincidência, é design biológico. Mulheres não escolhem os homens com base em justiça, lealdade ou lógica. Elas seguem um antigo programa de seleção, codificado para buscar status, segurança e superioridade genética. A devoção de um homem não vale nada se ele não puder oferecer esses 3 pilares. Schopenhauer enxergava isso com clareza. As mulheres raramente são guiadas pela razão. Elas são movidas por instinto e emoção. Isso não é misoginia, é observação. Olhe para os aplicativos de relacionamento. 80% das mulheres disputam os 20% dos homens no topo. Olhe para os tribunais de divórcio, onde compromisso é recompensado. Com ruína financeira. Olhe para a história, onde reis morreram por amantes que os traíram. O padrão não muda, porque a biologia não muda. A maioria dos homens acredita que o amor é algo mútuo, que se eles se sacrificarem o suficiente, se forem bons o bastante, se provarem seu valor, serão recompensados com afeto. Mas Schopenhauer avisou: para ser amado, não basta ser justo, é preciso ser esperto. Mulheres não se apaixonam por bondade. Elas se apaixonam por força, e não apenas força física, mas social, financeira e emocional. É por isso que o cara legal sempre termina por último. Não porque ele é inferior, mas porque ele não entende as regras do jogo. Ele pensa que o amor se conquista com serviços prestados. Mas mulheres, por instinto, são atraídas por homens que não sentem a necessidade de servir. Já reparou como muitas perdem o interesse assim que o homem está totalmente disponível? Como se a dinâmica do jogo se invertesse. Schopenhauer chamou isso de a tragédia da posse. O prazer não está em ter, está em conquistar. E uma vez que a conquista termina, a biologia simplesmente segue em frente. É por isso que homens que se apegam demais, que colocam a mulher no centro do universo, acabam vendo ela ir embora. Mas aqui está o ponto mais importante. Isso não é culpa das mulheres, é a natureza. E o homem que entende isso, ele para de culpar e começa a planejar,
A lição de Schopenhauer não é sobre odiar mulheres. É sobre vê-las com clareza. Reconhecer que o amor não é fantasia, é negociação. E o homem que negocia a partir da fraqueza perde todas as vezes, mas isso é só o começo, porque a próxima verdade é ainda mais sombria. Ela explica porque os homens modernos estão sendo superados em todas as áreas e como virar o jogo. Fique comigo, porque o que vem agora é o ponto de virada onde muitos homens percebem que viveram uma mentira. Schopenhauer viu o que a maioria dos homens ainda se recusa a admitir. As regras da atração não são justas, não são lógicas e definitivamente não jogam a seu favor. Enquanto a sociedade moderna prega a igualdade, a biologia segue um conjunto diferente de leis, e o homem que ignora essas leis já perdeu. Quer a realidade brutal? As mulheres detêm o poder nas relações, não porque sejam cruéis, mas porque a natureza as fez assim, como selecionadoras. Desde o momento em que a puberdade chega, o valor de uma mulher no mercado sexual atinge o pico. Já o do homem precisa ser construído. Com esforço, com status, com sobrevivência, Schopenhauer foi direto. As mulheres são mais adequadas para cuidar da infância porque elas mesmas são infantis, frívolas e de visão curta. Ele não estava insultando, estava expondo uma verdade evolutiva. A juventude e a beleza de uma mulher são sua moeda. E ela sabe instintivamente como gastá-la. Olhe ao redor. O homem médio hoje está preso num paradoxo. É incentivado a ser vulnerável emocionalmente. Enquanto mulheres ainda perseguem dominância, é envergonhado por querer masculinidade tradicional. Enquanto os alfas ainda dominam os aplicativos de namoro, trabalha até a exaustão para prover. Num sistema que o recompensa com pensão, traição e humilhação pública. Schopenhauer previu isso séculos atrás. As mulheres são como crianças grandes por toda a vida, ele dizia. Mas é aqui que a coisa fica realmente perigosa. As mulheres modernas não apenas abraçaram esse poder, elas o transformaram em arma. As redes sociais transformaram a atenção em moeda. E o homem comum virou o trabalhador não pago desse sistema. Ele bajula, ele idolatra. Ele compete por migalhas de validação, de mulheres que jamais vão se comprometer com ele. Por quê? Porque ele acreditou numa mentira, a mentira de que devoção é suficiente. Schopenhauer viu essa armadilha muito antes de Tinder e OnlyFans. As mulheres são treinadas sistematicamente para não saberem amar de verdade. Parece cruel, mas veja bem o que ele queria dizer. O amor feminino é condicional, está ligado à utilidade. Um homem não é valorizado por quem ele é, mas pelo que ele entrega. No momento em que ele para de fornecer, o amor desaparece. Isso não é cinismo, é biologia. Mulheres são programadas para buscar o melhor parceiro possível. Se o homem estagna, ela o despreza. Se ele cai, ela o substitui. E a sociedade moderna aplaude. Schopenhauer dividia os homens em dois tipos, os que servem e os que são servidos. O macho beta se exaure tentando provar seu valor. O alfa simplesmente o transmite, sem esforço. Um implora por lealdade, o outro inspira obsessão. Você vê isso em todo lugar. O trabalhador de escritório que sacrifica a saúde por uma promoção, acreditando que isso fará sua esposa respeitá-lo de novo. O cara da academia que esculpe o corpo achando que agora será amado, mas só atrai mulheres que o querem como objeto de prazer, não de compromisso. O simp que gasta o salário com uma mulher que vai desaparecer assim que aparecer alguém de status superior. Esses homens não são vítimas, eles são voluntários. Mas Schopenhauer não parou no diagnóstico, ele apontou a cura. A primeira regra da sobrevivência é: veja o mundo como ele é, não como você gostaria que fosse. O homem que prospera hoje não é o que se apega a romantismos ultrapassados. É o que domina o jogo.
Mas se você sente que precisa de mais do que palavras, se tudo isso está batendo direto em algo que você viveu, rejeição, vazio, manipulação, existe um caminho para sair disso. Eu deixei nos comentários fixados o link de uma coleção chamada Código do Poder. São 12 livros brutais que reprogramam sua mente para você nunca mais ser controlado pelas emoções, pela carência ou pelo caos que tantas relações criam. Não é papo de coach, é conteúdo direto, feito para homens que já sofreram demais e decidiram acordar. Se você está pronto para parar de apenas entender o problema e começar a se transformar de verdade, o link está lá. E se esse vídeo está te trazendo clareza, curte agora e se inscreve. Isso mostra para o algoritmo que tem homem acordando e ajuda esse conteúdo a chegar para quem mais precisa. O jogo é manipulado contra você, mas só se você estiver jogando com as regras erradas. É nesse ponto que a maioria dos homens desiste. Porque o que vem a seguir é difícil de engolir. Não se trata mais das mulheres, se trata de você. E o momento em que você encara isso é quando tudo começa a mudar. Schopenhauer descobriu uma verdade perturbadora, que a psicologia moderna só veio confirmar depois. Mulheres não competem como os homens, elas não te desafiam de frente, não exibem poder de forma visível. A maior arma feminina é invisível, instintiva, devastadoramente eficaz, a influência emocional. Enquanto homens lutam com lógica ou força, as mulheres moldam a realidade, não conquistam, manipulam percepções. Pense nisso. Quando um homem quer algo, ele exige. Quando uma mulher quer algo, ela faz você acreditar que foi ideia sua. Schopenhauer enxergava isso com clareza. As mulheres são adaptadas à vida sedentária por sua falta de força física e à criação dos filhos por sua inclinação natural. Por isso, vivem mais no presente do que os homens. Mas essa atenção ao presente lhes dá uma vantagem perigosa. Elas leem microexpressões, mudanças de tom, dinâmicas sociais, com uma precisão quase sobrenatural. Enquanto o homem acha que está tendo uma conversa, a mulher está conduzindo um interrogatório. Homens modernos acreditam que estão no controle das relações. Estão errados. Do primeiro, encontro até os papéis do divórcio. São elas que guiam a interação, através de testes sutis que a maioria dos homens nem percebe. O teste da conformidade. Quão rápido você muda sua rotina por ela. O teste de domínio. Você mantém sua posição ou cede às emoções dela. O teste de investimento. Você a persegue mais do que ela te persegue. Schopenhauer alertou. As mulheres são instintivamente astutas e possuem um talento inato para a dissimulação. Isso não é maldade, é adaptação evolutiva. Num mundo onde força física não garantia sobrevivência, inteligência emocional virou moeda de troca. A mulher que não sabia navegar o psicológico masculino não passava seus genes adiante. E é aqui que os homens modernos caem com os olhos abertos. Confundem a atenção feminina com interesse real. Mas Schopenhauer revelou a realidade sombria. Mulheres são mais atraídas por homens que não precisam delas. No momento em que você faz dela o seu propósito, ela perde o respeito. É por isso que os bonzinhos terminam sozinhos. Por que casamentos fracassam após o homem abdicar dos próprios sonhos? Porque elas perseguem homens emocionalmente indisponíveis. Não é que elas querem ser maltratadas, é que são biologicamente atraídas por homens de valor percebido superior. E nada destrói valor mais rápido que a necessidade. Cada interação com uma mulher carrega uma luta de poder não declarada. A maioria dos homens perde, antes mesmo de perceber que a batalha começou. Ela chora para evitar responsabilidade. Ela retém afeto para te treinar à obediência. Ela flerta com outros para testar sua autoconfiança. Schopenhauer chamava isso de a tirania dos fracos. Mulheres usam sua fragilidade aparente para controlar adversários mais fortes.
O homem que cai nessa vira escravo. O que enxerga isso torna-se imparável, mas existe esperança. A verdade mais libertadora de Schopenhauer é esta: o primeiro passo para a liberdade é enxergar as correntes. Quando você entende que a natureza feminina não é pessoal, mas biológica, você para de levar para o lado pessoal. Você para de implorar por lealdade e começa a inspirá-la. A lição final: as mentiras mais perigosas não são as que as mulheres contam aos homens, são as que os homens contam a si mesmos. A revelação mais devastadora de Schopenhauer não era sobre as mulheres. Era sobre a natureza humana em si, fria, indiferente, sem romantismo, mas ao expor as verdades brutais da atração e do poder, ele nos deu algo muito mais valioso: o caminho para a libertação. E isso é o que separa o homem que vive enganado do homem que vive livre. Essa libertação não tem a ver com vencer as mulheres, tem a ver com transcender o jogo por completo. O maior erro do homem moderno é acreditar que a felicidade vem da validação feminina. Schopenhauer enxergou essa ilusão pelo que ela é: um ciclo de dependência emocional disfarçado de amor. Ele escreveu: a felicidade que recebemos de nós mesmos é maior do que a que obtemos do mundo exterior. Os homens que prosperam não são os que conquistam mulheres, são os que conquistam a si mesmos. Homens que desenvolvem um propósito tão envolvente, tão poderoso, que a atenção feminina se torna um bônus e não uma necessidade. Eles não correm atrás. Eles constroem algo que as faz correr atrás. Pense nos grandes nomes da história: artistas, inventores, guerreiros. Esses homens não estavam distraídos com a busca pelo afeto, estavam ocupados demais construindo impérios. E é aqui que entramos. Nos 3 pilares da masculinidade inabalável, Schopenhauer alertava: o dinheiro é a felicidade humana em forma abstrata, não pelo que compra, mas pela liberdade que oferece. O homem que controla suas finanças, controla seu destino. Você não pode negociar respeito, poder ou liberdade se está preso a dívidas, dependência ou instabilidade. Quando você é financeiramente soberano, o mundo começa a te tratar diferente. Você se move com confiança, você escolhe onde pisa, você dita os termos. Não é sobre ostentação, é sobre autonomia. A maioria dos homens vive no modo automático: acorda, trabalha, come, dorme, repete. O homem excepcional pensa, ele questiona, ele estuda. Ele cultiva uma mente afiada o suficiente para cortar as mentiras da sociedade. Enquanto outros vivem dormindo com os olhos abertos, ele lê, ele debate, ele analisa, ele constrói convicções sólidas num mundo feito de superficialidade. Porque um homem que pensa por conta própria não pode ser manipulado. O corpo não é apenas uma ferramenta de atração. É o templo da sua vontade. Fraqueza física gera fraqueza mental, emocional e até espiritual. Disciplina corporal molda a identidade. E a verdade é simples: o homem que não consegue dominar a si mesmo será sempre dominado por outro. Treinar o corpo é treinar a mente. É um lembrete diário de que você é capaz de se impor, de que a dor não te vence. E isso é irresistível. É nesse ponto que o pensamento de Schopenhauer se torna revolucionário. Ele disse: a maneira mais segura de não ser muito infeliz é não esperar ser muito feliz. Isso não é pessimismo. É armadura emocional. O homem moderno, que para de implorar por amor, aprovação ou justiça, começa a receber essas coisas. Por quê? Porque ele se retirou da massa desesperada. Ele se tornou o prêmio. O jogo entre homens e mulheres nunca foi pessoal.
É uma peça biológica, um teatro repetido por milênios. O homem que desperta para isso, para de culpar e começa a evoluir. Ele não odeia a natureza feminina, ele se adapta a ela. Ele constrói uma vida tão autêntica, tão envolvente que a mulher tem duas opções: crescer para acompanhá-lo ou assistir à distância. Schopenhauer deixou um aviso final: renunciamos a 3/4 de nós mesmos para sermos como os outros. Você tem uma escolha: seguir perseguindo fantasias que o mundo te vendeu, ou se tornar a sua própria fonte de poder. A chamada Red Pill não é sobre odiar mulheres, é sobre amar tanto a verdade que você aceita se reconstruir sobre ela. Por mais dura que ela seja, é aqui que sua vida real começa. A partir daqui tudo muda, porque quando um homem para de culpar o mundo e começa a olhar no espelho com sinceridade brutal, ele para de sobreviver e começa a viver. Não, mas preso ao que as mulheres pensam dele. Não mais escravo da expectativa dos outros, mas guiado por algo interno inabalável, imune ao caos do mundo exterior. Você começa a perceber que não precisa ser o mais bonito, não precisa ser o mais rico, nem o mais forte fisicamente. Você só precisa ser real, autêntico, implacável em sua missão. O mundo respeita o homem que se respeita. As mulheres sentem isso, os outros homens reconhecem e o universo responde. Mas aqui vai o golpe final, a verdade que muitos não estão prontos para encarar. Você tem o que merece, não porque o mundo é justo, mas porque a realidade premia quem entende suas regras. O homem que desperdiça energia em busca de amor incondicional vai encontrar frustração. O homem que constrói valor, que se disciplina, que se torna raro, vai perceber que ele é o próprio milagre que estava procurando nas outras pessoas. As mulheres mais incríveis não estão em busca de um cara legal. Estão em busca de um homem que já se tornou alguém sem precisar delas. E é exatamente por isso que você precisa parar de buscar aprovação. Pare de se moldar para agradar. Pare de dar prioridade a quem te trata como opção. Você não nasceu para mendigar amor. Nasceu para liderar, para influenciar, para criar, para deixar uma marca. O jogo está acontecendo, quer você jogue ou não. Mas a verdade é, você pode mudar de tabuleiro. Você pode sair da fila dos que pedem atenção e sentar à mesa dos que escolhem. Mas para isso, precisa abrir mão da ilusão, do romantismo que te ensinaram desde pequeno, dos filmes que diziam que bastava amar de verdade para ser amado de volta. Não basta. Nunca bastou. Nunca bastará. O amor verdadeiro começa quando você se ama o suficiente para nunca mais se colocar de joelhos diante de ninguém. E a maior ironia, quando você atinge esse ponto, quando você se torna tão centrado, tão sólido, tão completo, as mesmas pessoas que antes te ignoravam começam a correr atrás. Mas aí você entende, não era sobre elas. Nunca foi. Foi sobre acordar. E agora você acordou. Você não é mais o homem confuso que buscava aprovação. Você é o homem que entende o jogo, que viu os bastidores, que leu Schopenhauer e decidiu escrever a própria história. Não mais comandado por hormônios, ilusões ou carências, mas por clareza, consciência e poder. A sua jornada começa agora, não para conquistar mulheres, mas para conquistar a si mesmo. Esse é o verdadeiro despertar, e quem desperta nunca mais volta a dormir. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já está mudando. Então lembra, o código do poder está nos comentários. E se esse vídeo tocou você de algum jeito, deixa o like e se inscreve, porque esse canal é o seu espaço de despertar. Aqui, a gente não fantasia, a gente liberta.